Muito bem, de volta tá aí os dois vídeos sobre a questão das escolas cívico-militares. Começa contigo, Jesuíno. Você que acompanha muito bem isso, o que você acha dessa decisão do governo, né, de acabar com as escolas? Por favor, um minuto. O Buiu pode fazer essa inversão? Não, o Buiu não manda no programa. Então tá certo. Ele gosta disso. Mas tu quer atrapalhar o debate, eu ia dar um foco para que ele pudesse debater melhor. Vamos lá, Deixa eu começar. Vai lá, Jesuíno, vamos embora. Vou respeitar o nosso âncora aqui. Dizer o seguinte, primeiro a todos que estão nos assistindo. Para quem não sabe, eu vim lá do Amazonas em uma visita em umas escolas que foram militarizadas lá no Amazonas e vim na época e trouxe uma indicação para o governo, então, na época, hoje senador Confúcio Moura, para colocar a militarização em várias escolas no estado de Rondônia. E nós conseguimos. Escola Manaus, escola... E hoje é modelo Manaus, viu? Foram várias escolas. Aí vão perguntar, mas por que tu defende isso? Meus filhos sempre estudaram em colégio público. Por quê? Porque eu entendo que o cidadão ele tem que, seja de qualquer condição, ele tem que primeiro ver como que é a administração, seja na área da saúde, da educação. Mas eu vou voltar, porque não eu perco aqui o foco. Então, a escola militarizada que nós trouxemos foram colocadas 6. Vilhenas de Paraná, 2 em Porto Velho e acho que tem mais o outro município que eu acho que foi Ariquemes. Nós conseguimos trazer para cá. E é sucesso. Eu não estou falando da escola Tiradentes, que está na nossa Constituição, que é garantida para a nossa Constituição. Inclusive foi enfrentado isso no Tribunal de Justiça, em uma ação direta de inconstitucionalidade, e foi dito que é inconstitucional as escolas Tiradentes. E aí vem o governo Bolsonaro e cria a escola cívico-militar, dando um aporte financeiro para os municípios e estados que pudesse também, que quisessem implantar essas escolas, né? Parte do programa. Meu amigo, eu vou falar com toda a propriedade. Só não aceita isso, Moisés, é quem quer realmente que o nosso povo, as crianças, os adolescentes, não possa ter um avanço na educação. Eu não estou falando generalizando aqui, não. Porque muitos que estão aqui têm seus filhos no Classe A, no SAPES. Eu estou falando assim, eu falo muitos que estão nos assistindo. Mas aquela família que está lá dentro do Morar Melhor, que está lá dentro das áreas periféricas, que na área de violência, que não tem como manter uma segurança pública, igual esse Camilo Santana falou, que encaminhou 3 bilhões para dar sustentação para as escolas, para tentar eles administrar esse recurso. Para quê? Para colocar câmera? Para colocar vigilante? Meu amigo, quando você tem uma escola militarizada, para quem não sabe como é que funciona, que é mista, ali os militares estão para trazer a segurança para os alunos, para os professores e para a comunidade local. É isso que funciona. E para dar uma disciplina. Qual é a disciplina? Pelo menos para a criança saber o hino nacional, o hino do seu município, o hino do seu estado. Trazer ali um pouco de educação para essas crianças. E volto a falar. Pegue o apontamento dos IDEB dessas escolas. Faça. Aí um pode falar, não, mas a gente tem que investir na educação do professor. Sim, tem que investir. Mas eu estou falando para a gente tentar resolver o problema que assola também o nosso estado, o nosso Brasil. Defendo e parabenizo os governos que falaram que, independente de governo federal ou não, vai manter as escolas militares, o cívico-militar no estado de Rondônia. Parabéns. Para mim, seria nos 52 municípios, cada uma ter uma escola dessa, que seria uma referência. Para mim, eu defendo isso. Lógico que muitos vão pontuar de forma diferente, vão contestar, isso é a nossa ação. Mas o governo Lula, ele vem agindo dessa forma, assim como um ranço. Ideologicamente. Ele vem agindo com um ranço, está agindo... Não, vamos acabar com as coisas boas que foram colocadas pelo governo também Bolsonaro, que a gente tem que falar, não foi só ruindade. Teve coisas boas, a gente pode falar, poucas, mas teve. Mas a gente também tem que defender aquelas poucas, que é exemplo, que foi as escolas cívico-militar. Esse é o meu pensamento, essa é a minha ideia, e espero que o governo, não só o governo do estado de Rondônia, Marcos Rocha e os prefeitos que tenham essas escolas, conseguiram essas escolas implantar nos seus municípios, possa também o governo do estado de Rondônia manter elas. Era isso. Muito bem. Olha, eu entendo que o governo fica complicando com o que não precisa complicar, sabe? Então, se o problema é o carbono que sobrou do Bolsonaro,
Entendeu? Porque no meu tempo, quando eu estudei, tinha carbono, né? Mimeógrafo, aquelas coisas, botavam o carbono para fazer cópia, né? Então, se ficou o carbono do Bolsonaro, então que tira os milico, não quer pagar milico, tira milico, paga uma segurança privada. Pronto. Acabou. Tirou a milicaiada, não quer pagar militar aposentado, põe uma segurança privada, até porque o ensino é pedagógico, são os professores, né, responsáveis por isso. Não são os militares, porque os militares são monitores, administradores, gestores, enfim. Né? E segue o jogo. Eu acho que é muito mais simples do que ficar, como o Jesuíno falou, não quer resquício do Bolsonaro, então mete uma segurança privada, acabou. Está resolvido. Se o problema é o que sobrou do Bolsonaro, enfim, como disse, eu acho que ninguém é tão ruim que não possa ter alguma coisa boa. Então, se teve alguma ação positiva desse ou daquele ou do outro governo, isso deve ser mantido. Essa questão de, porque foi o outro que fez, eu não vou, é uma bobagem tremenda. Arnaldo, 1 minuto. Bom, primeiro que eu penso o seguinte, você privilegiar um ou dois dentro de uma estrutura de 100 e 200, fere a Constituição, que passa a ser discriminatório. Primeiro ponto. Segundo, lugar de polícia é na rua e nos quartéis. Terceiro, lugar de professor é dentro do colégio, lugar de médica nos seus consultórios, dentro dos hospitais. Aí nem que vai falar lugar de cozinheira na cozinha. Mas aqui é uma televisão, aqui pode ter tudo. Né? Então eu vejo o seguinte, quando o deputado Jesuíno Boabate fala do avanço que teve em termos educacionais dessa escola, eu digo para você, nunca teve uma escola tão boa e numa área endêmica, que você sabe disso, aqui em Porto Velho, como a João Bento. As melhores notas que tinha de Enem, os alunos passando em vestibulares para medicina e tudo, e nunca foi militarizada. E o erro não está em militarizar para ensinar a cantar o hino nacional. O erro foi do idiota lá atrás, bem lá atrás, que tirou o OSPB do currículo escolar, que era Orientação Social Política Brasileira. Organização. Por quê? Porque diziam e iriam dizer hoje de novo que aquilo era doutrinação. Né? O erro foi ter tirado todo dia a fila para as pessoas fazerem oração, porque hoje tem 856 mil religiões. E alguém ia processar alguém, porque lá alguém orou fazendo o Pai Nosso e lá nós usamos línguas estranhas, falando abarabadá, baixaba, xurian, xarabadá, e outros, irmãos que não sei o quê, e o outro, axé, e não sei o quê, balacubá, telecutec, ziriguidum. Aí ia processar dizendo que estava fazendo, sei lá, religiosa. Discriminação religiosa. Intolerância religiosa. Então o problema não é esse. O problema é a liberdade demais que se constituiu e que é bom. Certo? E que deve, de uma maneira ou de outra, deixar com que o Estado cuide das suas coisas afins. Eu não vejo problema nenhum você colocar militar dentro da escola. Mas para proteger... Você já falou que se é para proteger professor e tudo, não que coloque. Mas essa escola não precisa ser militarizada. Todas têm que ser militarizadas, então. Todas têm que ter um militar para ter a segurança. Mas não no sentido de chegar lá e educar, não no sentido de chegar lá e fazer o cara bater continência, não no sentido de chegar lá e botar o cara em posição de sentido. Isso eu não concordo. É um gasto desnecessário com atividades que não são afins e a segurança, deputado, ela tem que ser para todos e não para alguns. 1 minuto, Moisés. Pessoal, esse é o governo, eu estou falando com você que está em casa, esse é o governo que desfaz tudo que estava certo, tudo que estava bom. Ele não quer nada que dê certo. Exemplo, revogou a portaria que dificultava o aborto. Ou seja, abriu o caminho para o aborto. É um governo que não tem compromisso com a vida das crianças. É um governo que não tem compromisso com a Polícia Rodoviária Federal, que tinha o combate ao crime, tinha aquela pegada. Foi lá e revogou a portaria das escolas cívico-militares,
que trazia excelentes resultados. O Buiú vem aqui dizer, lugar de professor na escola. O professor não foi tirado da escola, seu Buiú. Não vem aqui mentir pro nosso povo. Está aqui o autor da lei aqui em Rondônia. Professor continuou na escola. Você tá ficando doido? Ou você é burro ou você ficou aqui dizendo, lugar de professor na escola. O militar não tirou. O militar não tirou o lugar de professor na escola. Não vem com essa. O militar, não, mas ele trouxe presença de policial. Em lugar de médico, ele trouxe presença e segurança, que é obrigação do militar fazer a segurança das nossas crianças, todas, das nossas escolas. Não só de uma escola, não é, de todas. Quem quis aderir ao projeto, aderiu. Quem não aderiu, agora você vem aqui querer induzir o nosso telespectador. Não vem com essa. Não vem com essa. Você vem aqui querer induzir o nosso telespectador para dizer que o professor foi alijado do processo. Papo furado. Na sua concepção e na sua burra inteligência. O militar lá na escola, ele trouxe presença. Você não é burro do jeito que você quer parecer, não, rapaz. E hoje o seu Buiú, sabe o que eu vi lá? Eu vi um sargento, um primeiro sargento, pintando o muro. O muro de uma escola. O que não é função dele, é função de pintor. Não tem nada a ver. Gera emprego, bota um pintor pra função de qualquer pessoa cuidar das nossas crianças. É a função de sua e minha. Pintar muro não é cuidar de criança, rapaz. Não, quem tá ali é cachorro. Juninho. Então quem tá ali é cachorro, abre a câmera. Não, mas se o muro ali tem crianças estudando, então tem criança em cima do muro? Não, mas o muro faz parte da proteção da escola? Ou não venha com essa, seu tinta faz o banheiro é para qualidade de vida para as crianças. Pode abrir. Tudo é qualidade de vida para as crianças. Aí você vem com o seu papo furado aqui, de querendo induzir o telespectador a erro. Agora eu não vejo. Vem como é que a escola Manaus que o Jesus citou. Pode abrir. Vem a escola Manaus. A escola, você que está aí do outro lado, que conheceu a escola Manaus como eu conheci, porque eu estudei lá, Buiú. Vê a qualidade, vê como é que está a escola Manaus. Vê se tem. Você não aprendeu muito não, hein? Vendendo não aprendeu muito. Porque tem a polícia lá dentro, tem qualidade. E os pais agradecem. Deixa só rapidinho que ele citou aqui duas vezes. Não, sem grito. Não. Sem grito. Vamos deixar os dois aqui. Tá. Deixar o programa com os dois aqui. O Samuel não vai falar. Tem que falar. Não, porque tá só vocês dois aqui. Como é que o cara tá com essa estupidez aí de pensamento? Você fala uma coisa, o cara quer falar outra, rapaz. É besta, né? Eu acho assim porque ele citou, né? Só pra Will, por todas as vênias. Policial para estar realmente na rua, como você falou, o médico para estar cada um no seu quadrado. Mas só tira informação. Os militares que se encontram lá são da reserva. É o primeiro ponto. Pronto, o segundo ponto, a gente não está discutindo a questão que todas as escolas devem aderir. Eu falei no início da minha fala, aquelas escolas que estavam no perigo iminente, seja com risco de violência alta, os professores não tinham condições de dar aula. Então, tudo isso foi analisado ponto a ponto. Esses pontos. Outra coisa, diferente da escola Tiradentes, lá é 30% para o civil, filho de civil, 70% para o militar. Eu não estou falando de escola. Não, eu sei que tu falou que tem que atender a todos. É da instituição. Eu sei. Agora, as escolas militarizadas é 70% para o cidadão e 30% se tiver militar interessado. Mas o que eu penso, volto a te dizer. Peraí, eu não compreendi. Nas escolas Tiradentes é o inverso. Não, isso eu entendi. Eu estou falando 70% para o cidadão e 30% para os militares, se tiver na redondeza, nas áreas ali perto, onde são militarizadas, escolas militarizadas. É o inverso. A gente atende mais o público civil. São quantas escolas militarizadas? Hoje, eu fiquei na minha época era 5, mas salvo engano são 19, né? Que fiquei sabendo. Pois é, aí eu pergunto para você, deputado, 7. são quantas escolas em Porto Velho? Ah, são várias. A gente não, por isso eu passa de 300. Mas sabe o que eu quero fazer contigo? Pra gente falar com propriedade. Abre de novo aí, Juninho, porque para não falar. o Will ele quer um debate. Não, abre de novo. Pra gente falar com propriedade, vou fazer um convite, vamos conhecer as escolas militarizadas. Aí sim. Aí eu acho, até para criticar com propriedade. Pera aí, deputado. O detalhe é o seguinte, não é eu conhecer. Não, pra gente ir lá. Peraí, não é eu conhecer a escola que tá boa, é transformar todas as escolas em escolas boas. Por que esse privilégio só de 5? Esse é que é o meu questionamento. Samuel, você pode me ajudar e falar em 1 minuto o seu comentário, por favor? Infelizmente, eu vou ter que tirar do seu tempo por conta do seu colega do lado esquerdo, que ele toma conta do programa. Não tem nada a ver. O certo é certo, o errado é errado. Põe a chamada no ar aí depois do ilustre, do glorioso. Amado aí, mestre. Entendeu? Quando puder aí, põe a chamada no ar. Já avisando aí o povo que ele vai ter um programa só para ele. Não vou né? não. E aí onde ele vai poder falar, aí ele pode contrapor, aí ele faz receita de paçoca, de feijoada, de pinto, do que quiser. Mas aqui não pode contrapor, não. Vai lá, o Samuel, pode no seu tempo, não do tempo dos outros. Vamos lá, Samuel, por gentileza.
A gente precisa deixar claro aqui a toda a população que nos assiste que a escola militarizada, ela representa bem 0,28% de todas as escolas no âmbito nacional. E não há problema nenhum tipo de vedação, os estados entenderem que essa política possa ser adequada aos seus estados. O que não se pode é o governo federal, através do Ministério da Educação, tirar dinheiro que é para cuidar da educação pública e estar subsidiando o pagamento de praças e oficiais, para estar, em tese, administrando ou fazendo a segurança desses estabelecimentos educacionais. A segunda situação que é importante deixar claro é que o Bolsonaro não criou nenhum tipo de lei. Foi uma resolução, uma portaria. Um decreto. Decreto. As escolas é um decreto. Exatamente. E que, consequentemente, a LDB, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, não faz nenhum tipo de apontamento. Então, for adequado para poder fazer a implementação da escola militarizada dentro da estrutura de governança, deve ser feita através de lei complementar. Isso é uma competência do Congresso Nacional viabilizar as comissões temáticas de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Educação e etc. Agora, é importante a gente frisar, não pegar um projeto correto. Por exemplo, as escolas públicas que têm os maiores indicadores de aprovação no Enem, é exemplo hoje na capital Porto Velho, a Escola Major Guapindaia, que não é militarizada, e a Escola João Bento da Costa. Você vai ver que todos os indicadores apontam, porque há um corpo docente preparado, os professores mais gabaritados estão nesses estabelecimentos educacionais. Aí você deve estar me falando, a escola pública do Brasil, que é referência, é a Dom Pedro, que é remunerada, mas ela é uma escola federal. Assim como o Colégio Tiradentes é no estado, a escola Dom Pedro, no Rio de Janeiro, ela é federal. Sabe qual é o vencimento de um professor de 25 horas da escola Dom Pedro, que é uma escola federal? R$14 mil. Uma distorção totalmente divergente da realidade que a gente vê hoje. E quando eu vejo os municípios, os estados, né, verborrijando sobre escola militarizada ou não, a gente tem que entender que nunca, jamais, em hipótese alguma, foi implementado de fato o piso nacional da educação. Então, essa concepção equivocada de dizer que escola militarizada é melhor do que a outra e que para ter hierarquia precisa ter militar, é uma conversa fiada. Você que está nos assistindo agora, você não é militar. O teu filho não pega naquele lugar que termina no monossílabo tônico, porque ele sabe que ele te deve respeito. Então, a educação, as escolas, é um ambiente de aprendizado. A educação começa no seio familiar. O problema é que as famílias estão desestruturadas, muitos pais que brigam tanto por escola militarizada, pediu 1 minuto, você está com 5 já. Participam da APP, da Associação de Pais e Professores, são pais que não são presentes, o filho pinta, borda, costura e dá um nó, e ele quer que um professor pedagogo cuide de 40, 50 até 60 crianças num único só dia.